Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco e hoje estamos aqui com a doutora Lívia. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você também. Show, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, vamos falar bastante. E eu já quero começar falando sobre a sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização e conta um pouquinho, né, como que você faz no dia a dia. Então, na verdade, eu encontrei a dermatologia no meio do caminho. Quando eu me formei, eu não pensava diretamente nisso, eu pensava em fazer cirurgia. E eu cheguei a começar a fazer cirurgia, mas era um ritmo que não era muito o meu estilo de vida, porque eu queria ter família. Então, apesar de eu gostar muito de cirurgia e cirurgia do trauma, aquela coisa assim, muito, não é compatível com o que eu queria. Eu tenho 3 filhos. Então, eu passei a procurar outras coisas. E na dermatologia eu encontrei um conjunto entre clínica, cirurgia, procedimentos. Então, eu acho que é uma especialidade muito ampla e que pega todas as áreas da medicina. Então, eu me encontrei lá. Que legal. E de fato é algo muito interessante, né? Que logo de cara você já conseguiu entender o que você queria da sua vida, né? E também aonde que a especialidade consegue encaixar de fato, né, com o que você quer. Muito legal isso, doutora. Na verdade, não foi de cara. Eu fiquei Não? 5 anos trabalhando até resolver o que eu ia fazer. Eu me formei, eu não sabia. Aí eu trabalhei 1 ano, resolvi fazer cirurgia. Aí eu comecei a fazer, parei. E daí eu ainda fiquei 4 anos trabalhando em clínica, trabalhando em enfermaria. Comecei a trabalhar em UTI. Então eu acho que eu tive uma visão muito ampla da medicina até direcionar para o que realmente eu ia fazer. E eu acho que isso fez muita diferença para mim. Não foi assim aquela ansiedade, tô me formando, eu tenho que fazer uma especialidade. Eu fui bem ao longo do tempo, assim. Legal. E o que mais te encanta em cuidar da pele das suas pacientes, dos seus pacientes que passam no seu consultório? O que é mais legal é o impacto que isso traz na vida da pessoa. Porque quando eu comecei na dermatologia, a gente começa mais com a parte clínica, com as doenças, e isso já traz uma coisa, como eu vou dizer, um impacto mesmo para o cuidador, porque mesmo na parte de doenças, eu tinha pacientes, eu comecei a ter pacientes que uma paciente de psoríase minha falava para mim que o sonho dela era usar saia na confraternização de fim de ano da empresa. Que ela nunca entrou na piscina, porque todo mundo ia ficar olhando a doença que ela tinha. Eu tenho uma grande amiga que tinha uma psoríase gravíssima e hoje ela tá sem nada já há mais de 2 anos. E o que mais me impactou foi, assim, num casamento de um familiar meu, que ela virou e falou assim, eu não sei que roupa eu vou. Aí eu falei, por quê? Porque, assim, como pra mim é uma coisa tão assim, não é uma coisa que, né, que me chama atenção, mas a gente não tem ideia do impacto que isso traz pros outros e pro paciente. Aí ela virou e falou assim, porque eu tô com tanta lesão que não é nem que eu me incomodo, mas eu não tenho coragem de sentar perto das pessoas, porque elas vão ficar olhando e elas ficam incomodadas se isso passa. Então, aí você vê assim, o impacto que realmente uma lesão na pele tem na vida da pessoa. E até tramitando agora, indo para a estética, isso realmente faz muita diferença. Assim, eu vejo como faz diferença na vida da pessoa a estética. Que no começo eu achava que era uma coisa fútil, e eu fui entrando nesse mundo, mas eu vejo assim que o jeito que a minha paciente entra na minha sala é diferente depois que ela começa a fazer procedimentos e se cuidar. O jeito que ela senta, o jeito que ela se relaciona no trabalho, o jeito que ela se relaciona na casa dela. Então, de fato, o bem-estar, se sentir bem, se sentir bonita, faz muita diferença. E você, lógico, cuida da doença, mas você cuida de autoestima, né? Sim. No final acaba sempre levando a autoestima porque a gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano e impacta demais, principalmente no dia a dia. Então, acho muito bacana, queria que você falasse mais sobre esse impacto de fato da autoestima, porque às vezes a pessoa, igual você deu o exemplo aí, não sabia que roupa ia sair e pode chegar até casos piores ali, psicológicos, aí dela não querer sair, aí querer ficar mais dentro de casa e acabar, por exemplo, entrando num quadro de depressão, né? Sim. Então é fundamental esse tato, né? Sim, tem a pele e o psicológico tem uma relação assim, muito forte. Eu acho que inicialmente por essa questão do impacto mesmo, de você se sentir bem, de você estar bem com você mesmo, com a sua imagem, com como as pessoas estão te vendo, embora pareça ser uma coisa
boba, né? Tipo, ai, mas você se preocupa com que os outros... Não, é você se sentir bonita, você se sentir bem, faz muita diferença no seu dia a dia. Então, E uma coisa, assim, até mais filosófica, né? Se for... A gente sabe que a pele e o cérebro, eles têm a mesma origem embriológica. Legal. Então, inclusive, o melanócito, que é a nossa célula que produz melanina, ela é uma célula que ela não é originária da pele, ela é originária do sistema nervoso central, e ela vem para a pele. Então, a gente tem um link muito grande desde lá do nosso início entre pele e cérebro. E a gente tem muitas doenças neurológicas que se manifestam na pele. Então, eu acho que o impacto da pele no neurológico, no psicológico, provavelmente vai muito além do que a gente imagina, assim. E isso já é uma coisa, assim, muito legal de pensar. Com certeza. E pensando na diferença ali, que geralmente a mulher acaba cuidando mais da pele e o homem acaba deixando um pouquinho de lado. Você sente uma diferença ali no consultório também, ali quando entra um homem ali, às vezes mais cabisbaixo, e aí dá uma elevada na autoestima dele? Muita. Faz muito. Assim, o homem demorou para entrar nesse... A gente tem 2 perfis de homem, na verdade, né? Hoje. A gente tem um perfil que busca muito e que até mais do que as mulheres. Eu já trabalhei num lugar assim, mas no meu, assim, o meu perfil de atendimento geralmente são os maridos das pacientes que começam a ver que a mulher tá ficando mais bonita e começa a vir, mas não quer que ninguém perceba, quer que seja uma coisa, mas assim, eles procuram, eles se cuidam e assim, faz diferença muito na vida deles também. É um processo, né? Porque uma autoestima melhor, a pessoa consegue fechar mais contratos, se for um empresário, e trabalhar melhor, se sentir bem ali, né? Porque... E assim, até pensando no masculino mesmo, você às vezes ressaltar traços de força, de masculinidade no rosto masculino faz diferença, assim, em como o homem se posiciona e em como ele é tratado pelas pessoas. Então, às vezes, você deixar o rosto dele mais marcado, mais quadrado, mais masculino, faz muita diferença. Que legal. Muito interessante. E a mulher é mais suavizar, né? Essas partes, né? Sim. Porque sim. Eu tava até conversando aqui, hoje voltou... Antigamente a moda era deixar bem exagerado. Hoje é o quiet beauty, né? Que as pessoas gostam de falar. Deixar algo mais suavizado, algo mais de expor o que a pessoa tem de melhor, né? Exatamente. Isso é o que eu penso, assim. Eu acho que todo mundo é bonito. Às vezes a gente tem algumas coisas que não favorecem, mas a gente pode ressaltar o que a gente tem de bonito e harmonizar o conjunto, mas sem excessos, assim. Você tem... A sua boca tem um desenho lindo, não precisa deformar ela. Se você tá perdendo volume, a gente vai deixá-la mais bonita. A gente vai pegar o que você tem de bom e evidenciar isso, e às vezes o que você tem de ruim a gente vai deixar menos evidência, dar uma equilibrada nas coisas, mas assim, mantendo o que faz você ser você e não aquela padronização facial, que é uma coisa que a gente vê e que é assustadora, assim. Principalmente nas mulheres, né? Eu vejo muitas pacientes, assim, que têm medo dos procedimentos e até, assim, a rede social, ela acaba dando uma filtrada e você acaba atraindo um pouco o que você transmite. E como, assim, eu tenho esse perfil, então acaba que eu não recebo pessoas querendo coisas muito diferentes. E na maioria das vezes as minhas pacientes têm medo dos preenchedores por causa desses exageros que a gente vê. Mas é possível fazer muita coisa, ficar muito bem sem mudar quem você é, sem mudar a sua essência e que você se reconheça. Que eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes até assim, eu indico um volume maior de preenchedor para corrigir um déficit ósseo, alguma coisa assim. Mas eu sempre falo para a paciente, eu não vou fazer tudo hoje. Porque eu não quero que você se estranhe. Então eu vou fazer um pouquinho... Você vai para casa, vai passar o edema porque fica inchado. Na próxima você volta, a gente corrige mais um pouco. Mas eu não quero causar estranheza de você com você mesma, porque eu acho que isso é muito ruim. Com certeza. E pensando nesse ponto, né, a gente vê várias pessoas mudando de um dia para o outro, assim, parece outra pessoa de fato. Como que você gosta, você já falou que gosta de fazer um pouquinho, né, várias sessões, mas como que é o tato quando chega uma paciente e ela quer mudar tudo no rosto dela? Eu não faço isso.
Eu acho que geralmente essas pessoas, e assim, eu tive raros casos assim, eu acho que essas pessoas, o problema delas está muito além do que ela está me referindo. E daí eu acho que ela precisa passar por um outro processo, é outro tipo de tratamento que ela precisa, porque ela nunca vai ficar satisfeita. Então não existe isso, assim, de você ser. Não é saudável você estar totalmente insatisfeito e querer ser outra pessoa. Então eu acho que você precisa de outro tipo de tratamento para depois vir, porque eu acho que a estética é um refinamento e não é transformar você em outra pessoa. Então, e essas pessoas são pessoas que nunca vão ficar satisfeitas. Então, eu não faço. Eu prefiro não fazer, eu prefiro encaminhar, eu prefiro conversar. Minha consulta tem 1h30. Então, eu converso muito com o paciente, eu quero conhecer, eu quero entender. Eu nunca, assim, muitas vezes o paciente senta na minha frente e fala assim, o que você acha? Eu não acho nada. Eu não tenho o que achar. É o que te incomoda. Eu acho que... Eu não quero ficar pondo caraminhola na sua cabeça. Entendeu? Eu quero saber o que você vê. E ao longo do processo, sim. Aí eu vou, vamos melhorar isso aqui, porque vai dar um ar mais assim no seu rosto. Mas eu acho que para chegar nisso, você tem que conhecer a pessoa que está na sua frente. Você tem que entender quais são... como é a vida dela, como ela vê as coisas, o que ela sente, antes de propor uma intervenção. Certo. E aí eu queria entrar num ponto ali mais delicado ali, que são as mulheres ali que são jovens, vamos pensar assim, hoje em dia a gente vê muita coisa nas redes sociais. Então as adolescentes vê uma influenciadora que fez isso, aquilo, aí chega na mãe e fala, mãe, eu quero, porque quero fazer uma harmonização, mudar mais, só que são crianças ainda ou são muito novas ali. Que você lida? Não sei se já chegou uma adolescente ou uma menina ali com 18, 21 anos e quer fazer grandes mudanças, mas é completamente diferente de, por exemplo, uma mulher que já tem ali seus 45 anos, que quer dar uma repaginada, vamos dizer assim, né, de derreter um pouquinho o rosto, mas dar aquele upzinho. É bem diferente, né, esses dois públicos. Eu assim, hoje, né, com a idade que eu tenho certeza que uma adolescente não tem maturidade para decidir a respeito disso. O nosso córtex frontal termina de amadurecer por volta dos 25 anos. Então, por mais que um adolescente tenha autonomia, ele não tem discernimento para escolher grandes mudanças. Tá certo que na minha área as coisas são muito reversíveis, mas eu faço muito pouca intervenção em adolescente. E se eu fizer, assim, realmente aquela menina não tem boca nenhuma, e isso traz impacto na vida dela, ou ela tá deformada por uma acne, ou, assim, realmente o nariz não é estético. Então, assim, coisas muito, assim, que realmente chamam muita atenção, porque a gente sabe o impacto que isso traz, principalmente no momento de grande mudança, em que eles estão muito abertos a críticas, ao bullying, né, a coisa externa. Então, eu acho que, sim, a gente tem que acolher esse adolescente, orientar. E é possível fazer pequenas intervenções, desde que sejam coisas, assim, que visivelmente impactem. Agora, aquelas coisas, assim, que começa a sair do normal, tipo, eu quero ter a pele do filtro do Instagram, eu acho que isso é mais orientação mesmo, e faz parte da consulta, faz parte do meu rol de atuação como médica, acolher esse adolescente e orientar, explicar o que é a realidade, o que é real e o que não é, até para ela se proteger disso, porque eles estão, infelizmente ou felizmente, eles estão muito abertos à internet. Então, isso pro bem e pro mal. Então, eles não têm tanto discernimento. Isso aqui é irreal, isso é impossível, aquele corpo da blogueira é hormônio, você nunca vai ter aquilo. Assim, então, eu acho que a gente tem que orientar mesmo. Perfeito. Pensando nas mulheres acima de 40, 50 anos ali que querem fazer, levantar um pouquinho o rosto, né, que é muito comum. O que você realmente indica? Quais são os primeiros passos aí para a mulher que quer, de fato, começar a se cuidar mais? Então, a primeira coisa, assim, se ela chega no meu consultório e ela não faz nada, que isso acontece com frequência, eu oriento ela a usar hidratante protetor solar. Aí eu falo, quando você estiver fazendo isso, com frequência você volta.
No máximo, a gente faz um botox. Porque o botox, ele alivia a contração da musculatura. Então, ele diminui a formação de rugas. E eu acho que isso é importante, porque assim, se ela não faz nem o mínimo, se ela não protege do sol, se ela não hidrata a pele, eu acho injusto ela gastar com procedimentos estéticos, sendo que o dano solar no processo de envelhecimento é uma coisa muito pior do que o processo de envelhecimento em si. Então, eu acho que abordar o envelhecimento, gerir o envelhecimento, é uma coisa que tem começo, meio e progressão. Fim não tem, né? Porque a gente só para quando a gente morre. Então, mas assim, tem que ter o começo. Então, primeiro a gente tem que ver em que estágio essa pessoa está. Ah, não, eu já me cuido, eu já uso alguma coisa, eu já me protejo do sol. Aí, ok. Então, assim, uma coisa que eu sempre faço com os pacientes é explicar como que a gente envelhece. Então, nessa primeira consulta, a gente vai sentar e eu vou mostrar para ela anatomia, histologia, eu vou explicar o que acontece e por que aquelas alterações aparecem. E a partir daí, eu explico o que pode ser feito. Então, ó, para isso existe isso, para isso existe isso. Então, assim, porque as opções são muitas. E eu acho que não adianta a pessoa sentar na minha frente e eu jogar um monte de procedimento no colo dela, que para ela às vezes nem faz sentido. Sim. Então, a partir do momento que ela entende como acontece e como abordar, aí juntas a gente vai escolher, ó, então a gente vai começar fazendo isso, depois a gente vai fazer aquilo de acordo com o que mais incomoda. Mas assim, de uma forma geral, se a gente for generalizar, o envelhecimento ele sempre começa no osso. Sim. Então, se você olhar o osso de um paciente idoso é diferente de um osso de um paciente jovem. Então, isso acarreta em perda de sustentação. Então, todo mundo vai ter perda de sustentação e o rosto vai cair. Então, esses achados que vão acontecer no processo de envelhecimento, eles são decorrentes disso. Então, tem perda de sustentação, tem perda do coxim de gordura. E a gordura, ela serve para dar forma. Felizmente ou infelizmente, a gente tem a forma da gordura que a gente tem. E depois vem a pele. Então, a partir disso, a gente monta um plano que seja viável, inclusive economicamente, para a pessoa. E para a gente chegar ao que mais te incomoda nesse momento. Ah, o mais me incomoda é isso. Então tá, então a gente vai começar pelo que mais te incomoda, mas depois vale a pena você fazer isso, vale a pena você pensar naquilo e a pessoa vai se planejando para fazer. Perfeito. E você fez Unifesp, né? E queria que você contasse os aprendizados que você teve, né, dentro da faculdade, que te leva até hoje. Eu acho que lá, eu fiz medicina em Taubaté e gostei muito, foi muito bom para mim. Mas eu acho que eu tinha aquela coisa de menina do interior, né? Eu cresci no interior, fiz faculdade no interior, e a hora que eu entrei na residência, que eu fui para lá, para mim foi um mundo à parte, assim. É um serviço muito grande, tem ambulatório de coisas que a gente nem consegue imaginar. Então, assim, para mim foi absurdamente enriquecedor como médica, como pessoa, e até como conhecer pessoas assim que dedicam a vida para uma doença XYZ ou para o estudo e assim tão direcionado para dermatologia. Então, para mim foi uma experiência incrível. Eu penso em voltar, ficar um dia na semana. Eu estava morando em São Paulo até o fim do ano passado, estava mais fácil, mas eu acabei decidindo vir para cá. Mas eu gosto muito da parte de ensino e pesquisa, então no futuro eu quero ter alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Eu queria que você falasse sobre o seu lema. Conta pra gente e da onde que surgiu. Então, eu sempre falo que é possível você ser bonita em qualquer idade. Porque, com frequência, eu vejo mulheres mais velhas achando que o fato de envelhecer é uma condenação a estar mal, a não estar bonita, a sentir falta do rosto que tinha, a não se reconhecer no rosto que tem. E eu acho que com os recursos que a gente tem, é totalmente possível você ter, sim, os sinais do tempo, isso faz parte. Mas você se sentir bem com isso. Não que isso seja um fardo, um peso para você, mas seja só resultado de um processo de vida. Que legal. Então, a gente tem muita coisa legal que dá para fazer. E conversei um pouquinho com você antes da gente começar o podcast, né? Que muitas pessoas olham só a dermatologia como estética,
Mas tem a parte clínica também e você atua nessas duas áreas. Sim. Pode contar um pouquinho. Eu atendo desde crianças até idosos, até eu atendo bastante criança, porque eu tenho filhos e eu tenho familiares pediatras e amigas pediatras e acaba Legal. vindo muita criança para mim. Mas eu tenho uma formação clínica muito sólida, né? No SUS é muito mais clínico do que estético. Então, eu fiz 4 anos de residência, 3 só clínica, depois 1 ano de dermatologia avançada voltado para estética, e depois ainda fiquei 4 anos em São Paulo aprendendo estética. Mas a parte clínica também é muito legal e traz muito impacto na qualidade de vida da pessoa. Seja uma mancha, seja uma doença de pele, e é muito gratificante trabalhar com isso. E quais são as principais doenças que geralmente chegam para você? E até sendo um alerta para quem está assistindo de casa, porque chegam num estágio geralmente mais avançado do que deveria. Doença, assim, pensar em estágio avançado que deveria é o câncer de pele, né? Sim. O câncer de pele é o câncer mais comum que a gente tem, embora ele seja um pouco subestimado, porque o mais comum não mata. Então, a gente não fica falando muito sobre ele, porque não faz quimioterapia. Então, é uma coisa que a gente não vê, assim, tanto trauma, né? Na vida, na sociedade como um todo. Sim. Mas existe vários tipos de câncer de pele. É o câncer mais comum. Então, e tem o melanoma, que é o que preocupa, porque ele, sim, é muito letal. Então, ele tem alta letalidade, ocorre em pacientes jovens. E, com frequência, a gente flagra em consultas de estética. Então, assim, eu faço questão de examinar o paciente da ponta do cabelo até a unha, pelo menos uma vez por ano. E até eu tenho um caso, assim, muito emblemático de um médico que não era velho, que veio pra mim, que ele tava com o pelo encravado na virilha. E ele tinha ido no pronto-socorro e ele chegou muito bravo na consulta, porque ele falou que não tinham drenado e mandaram ele passar no dermatologista. Aí eu falei, pois não, eu vou te examinar. E ele ficou, não, que me examinar? Eu sou médico, minha mulher é médica. Para, eu só quero que você veja isso aqui, tá me incomodando. Aí eu sempre falo isso pro paciente, eu gosto de dormir. Então, eu não aceito perder a oportunidade de examinar uma pessoa que esteve dentro da minha sala. Eu vou te examinar. Ele tinha um melanoma nas costas. Nossa. E se não tivesse tirado naquele momento, ele teria morrido, provavelmente, disso. Então, depois disso, ele vinha no meu consultório a cada 2 meses, mais ou menos, trazer chocolate e conversar comigo, porque, assim, ele ficou tão grato. Então, são coisas que a gente não... Às vezes é uma pintinha, uma coisa besta e que vale a pena ser avaliado. E qual a importância de sempre examinar o paciente? Porque poucas pessoas fazem isso. Eu acho que isso não é nem questão de importância, eu acho que isso faz parte da consulta. Para mim, é inadmissível sentar alguém na minha frente e não ser examinada. Pelo menos uma vez por ano, eu vou tirar a roupa inteira do paciente, eu vou olhar tudo por isso, porque quem está na minha frente é leiga, eu não sou. Então, eu tenho que buscar coisas que, às vezes, a pessoa não está vendo, né? Então, embora a minha consulta geralmente tenha foco estético, eu examino todos os meus pacientes, o corpo inteiro, eu peço exame, eu vejo se ele está acompanhando com os outros profissionais, se ele está com as rotinas em dia, com os rastreios, porque como médica eu acho que eu nunca posso perder a oportunidade de promover saúde antes de promover beleza e qualquer outra coisa assim. Com certeza. Muito boa essa visão. Espero que o pessoal de casa tenha pego e também vou fazer isso, vou me atentar mais nesse ponto. Faz parte, né? Sim. E quais são os principais cuidados em cada época ali, faixa etária, vamos dizer assim, a criança, a jovem, o adolescente e a pessoa ali mais idosa, pensando na parte dermatológica? Então, para todo mundo, hidratar e filtro solar. Até quando eu entrei na dermato, eu ficava meio assim, falava assim, ai, dermato só manda a gente passar creme. Todo dermato manda a gente passar creme. Mas por que isso? A hidratação, ela é a primeira defesa da pele. E a pele é nosso contato com o meio. Então, a pele, poxa, ela tá protegendo a gente de tudo que entra em contato com a gente, até o tecido. Então, quando ela está hidratada, ela reage melhor. Tanto ela é mais tolerante, quanto quando ela tem que responder, ela responde melhor. Então, você manter a pele hidratada faz muita diferença. Hidratar é creme.
A hidratação via oral, ela tem pouco impacto. Ela tem, lógico, o seu corpo funciona melhor quando você toma água, isso é indiscutível. Mas os litros de água que você bebe não vai refletir tanto no extrato córneo, que é a última camada da epiderme, quanto o creme que você usa. Então, uma coisa que vale para todo mundo, hidratar e usar filtro solar. Porque a gente sabe do impacto do dano solar ao longo da vida. Eu não sou radical, não sou xiita, né, com relação à exposição solar. Eu acho, sim, que um pouco de sol é benéfico, mas como tudo, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, sol é bom? Bom, um pouquinho, 10 minutos. A partir daí, protegido, porque assim, a gente sabe que acelera o processo de envelhecimento da pele, isso assim é uma coisa indiscutível. Acelera a ocorrência de câncer de pele, tem as queimaduras, tem doenças que são desencadeadas por isso. Então, assim, é indiscutível o uso de protetor solar. E até pensando em estética, no quesito, assim, eu até fiz um meme uma vez, que assim, foi muito bom, que é uma enchente e tem vários carros milionários, assim, que estão boiando. E daí eu pus lá, bioestimulador, creme anti-idade. E daí tem um Fusca que passa, assim, intacto na enchente. É o protetor solar. Então, se for ver de tudo que a gente pode fazer com relação a combater o envelhecimento, a atenuar o envelhecimento, é o filtro solar. Então, isso vale para todas as idades. Depois, a gente vai para particularidades de cada idade, né? As crianças pequenas, elas têm muita dermatite atópica, isso com uma boa hidratação, evitar fragrâncias, evitar amaciante, procurar tecidos mais leves, então isso vai para as crianças. O adolescente é mais comum a acne, então a gente acaba entrando com ativos específicos para melhorar a oleosidade, para evitar inflamação. Na minha opinião, toda a acne tem que ser tratada, porque eu acho que as pessoas subestimam que é uma coisa da idade, mas tem muito impacto no desenvolvimento desse adolescente e muitos casos têm cicatriz e daí isso aí sim vai ser um problema o resto da vida. Depois, quando começa a ficar a menina um pouco mais velha, começa a fazer os cuidados de prevenção do processo de envelhecimento para envelhecer com qualidade, para que não vá uma coisa, não vá de Ferrari, né? Vá caminhando para o processo de envelhecimento. E os mais velhos, todo esse cuidado com relação ao câncer de pele, ao dano solar que teve ao longo da vida. Existem outros acometimentos que vão aparecendo com a idade, urticárias, alergias. Então, a gente vai direcionando para cada idade. Perfeito. E pensando nos hábitos, né? A gente, nos últimos anos, ser saudável ficou mais visado. Graças E a o Deus. quanto que isso impacta na saúde da pele da pessoa. Até contando um pouquinho da sua rotina, por exemplo. O que você faz para cuidar da sua pele? Eu acho que a pele, na verdade, ela só é um reflexo do que está dentro, né? Ela é mais um órgão do corpo. Então, até se você vai no hospital e vê pacientes gravemente enfermos, você vê que a pele deles é diferente. Então, é só um reflexo daquilo. Então, a atividade física é indiscutível o benefício para o corpo como um todo. Vai refletir na pele, vai melhorar a oxigenação, vai melhorar sua secreção hormonal. Isso tudo vai refletir na pele. Ter qualidade de sono, se alimentar bem. Tudo isso parece meio até... Ai, que saco, né? Ficar fazendo a mesma coisa, mudança de estilo de vida. Eu já tive vários pacientes que falam assim, ai, todo médico manda eu fazer dieta e atividade física. Que é o que funciona. Infelizmente, assim, eu sei que é difícil, eu brigo com isso também. Para mim também é difícil, eu também sou uma pessoa. Mas dormir bem, comer bem, fazer atividade física e ter esse cuidado mínimo com a pele já vai fazer uma diferença incrível na sua saúde como um todo. Perfeito. E quais são as queixas que você mais escuta no seu consultório? Na faixa etária, depende da faixa etária, né? Criança, coceira. E eu falo que criança é emperebada. Criança é emperebada. Então, assim, eu acho que eu acabo atendendo muita criança por causa disso. Porque criança, tudo... Mas é que eu sempre explico pra mãe que o sistema imune está se desenvolvendo e ele está conhecendo o mundo. Então, a pele está entendendo o que é seu, o que não é seu, o que você tem que reagir, o que você tem que tolerar. Então, criança faz umas coisas, mas assim as mães assustam. A faixa etária dos adolescentes é acne, isso é indiscutível, e depois começam as mulheres com alteração do processo de envelhecimento, e assim, o que eu mais escuto é que o rosto está derretendo. Todas, assim, eu acho que pelo menos uma vez por semana,
as mulheres que sentam na minha cadeira falam ou que o rosto tá derretendo ou que o cabelo tá caindo. Isso, assim, se não falar, nossa, tem uma coisa estranha. E existe resultado rápido na parte da dermatologia? Existe. Porque muita gente chega pedindo também, né? Depende muito, assim, do que você busca, né? Às vezes, assim, você quer um lábio? Você quer melhorar a olheira? Isso eu consigo o resultado na hora, né? Porque é preenchedor. Uhum. Mas tudo que é muito rápido é pouco duradouro. Então, assim, a gente vai conseguir, sim, pá, você vai sair daqui, só que isso vai ser degradado ao longo do tempo e Vai ter que voltar. vai ter que fazer de novo. Diferente da gestão do envelhecimento. É uma coisa, eu sempre falo para os pacientes, os procedimentos para estímulo de colágeno são os procedimentos que você vai se arrepender daqui a 2 semanas de ter feito. Por quê? Porque no dia que você faz, você até sai, fica meio inchada, fica mais bonito. Aí, daqui a 2 semanas, você volta ao normal e você tá pagando. E daí você fica com raiva. Porque você não tá vendo resultado e você tá vendo o boleto, a prestação. Então você fala assim, nossa, que merda, por que eu fui gastar com isso? Só que é o que mais traz impacto ao longo do tempo. Então, eu dou muito exemplo meu. A primeira vez, assim, que eu fiz um laser para estímulo de colágeno em mim, eu estava trabalhando com um homem que é uma sumidade nisso, e ele falou, vou fazer em você, para você entender o que é, explicar para os pacientes. Quando ele fez em mim, eu até falei para as médicas que trabalhavam comigo, nossa, ainda bem que eu não paguei. Falei, como é que as pessoas gastam dinheiro com isso? E hoje eu tenho uma máquina que faz isso. Uhum. Então, assim, conforme você vai ver... E ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, você vai explicar para a paciente que daqui a um tempo ela vai começar a se sentir mais bonita e não vai saber o que é. Ela vai começar a gostar das fotos mais recentes do que das mais antigas. E isso é totalmente incompatível com o processo de envelhecimento, né? Uhum. E daí ela vai lembrar de você. E aí ela Legal. volta. E elas voltam mesmo. Que legal. Elas sempre voltam. E eu queria que você desse a sua opinião sobre automedicação ali na parte dermatológica, né? Tem vários ácidos que a pessoa pode comprar, várias coisinhas ali sem uma prescrição. E até onde é o limite? Eu acho que, assim, a automedicação é um problema. Porque, assim, muitas pessoas criticam, tipo assim, os médicos acham que eles são os donos da verdade. Isso não tem nada a ver. A formação médica, a gente estuda, a gente aprende primeiro a fisiologia, depois a gente aprende o que é normal, depois a gente aprende a doença e depois a gente aprende como trata. Então, teve todo um estudo, uma cadeia de pensamento para você prescrever uma simples medicação. Ela tem efeito colateral. Eu lembro quando eu me formei, eu tinha medo de prescrever dipirona. Primeiro plantão que eu dei no pronto-socorro, eu prescrevi dipirona e eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, e se acontecer alguma coisa? Eu sei que é raro, mas acontece. Então, e assim, com acesso à informação superficial, todo mundo acha que entende muito, só que as pessoas não pensam nesse outro lado. E daí a gente acaba aumentando muito a incidência de complicações. Porque eu até vi essa semana uma trend que o Trump falou lá do paracetamol, e daí as gestantes começaram a fazer vídeos tomando paracetamol para mostrar que, meio que confrontar o que ele falou. Uhum. Só que paracetamol em altas doses pode dar uma hepatite medicamentosa, que pode ser fulminante. E uma gestante foi a óbito por causa disso. Então, isso vale para os ácidos para a pele também. Por exemplo, a tretinoína, na minha opinião, é o que tem de melhor para a pele. Então, vira e mexe, ela entra em moda no TikTok. Uhum. Só que ela é extremamente agressiva. Então, se não for iniciada numa dose certa, com cuidado, com orientação, para uma pessoa que está acostumada a trabalhar com aquilo, provavelmente você vai ter problema. E até eu sempre oriento meus pacientes. Eu falo, isso aqui, quando você começa a usar, você acha o máximo que não está dando resultado. Aí você começa a passar loucamente, aí daqui a uma semana você queima o rosto, fala que deu alergia e não usa mais. Isso acontece, comigo. Assim, com uma frequência. Já aconteceu comigo. Ah lá. Entendeu? Então, por quê? Porque tem um jeito certo. A pele, ela passa a tolerar a tretinoína. Então, eu tenho paciente que usa meia hora por semana. Ela usa meia hora, lava o rosto, hidrata uma semana. Então, assim, é uma coisa lenta, gradual, com orientação. E isso para tudo. Então, todo remédio, eu acho que assim, os remédios, eles estão aí para nos ajudar, os ácidos,
mas eles têm a forma certa de serem feitos e tem pessoas que estudam para fazer da forma certa. Então, mas assim, eu entendo que hoje em dia a gente tem informação disponível, eu acho isso ótimo, eu não acho que isso é ruim. Eu falo, nossa, quando eu me formei, eu lembro que eu ia pronto-socorro com uma mochila cheia de livro para dar plantão. E hoje em dia tem aplicativo, porque assim, às vezes você não lembra de dose, coisa assim, que é impossível você guardar. Então, assim, ter esse acesso fácil à informação é bom, mas a gente tem que usar a nosso favor, não contra a gente. Com certeza. E o que você pensa na sua trajetória que você ainda quer construir na parte de dermatologia, né? Você tem uma clínica aqui em São José dos Campos, né? Tem, eu montei minha clínica agora. Isso é uma coisa que eu sempre quis ter, porque eu sou muito... eu sempre fui muito preocupada com o cuidado do paciente, desde quando ele marca consulta, desde quando ele chega, como que ele é recebido. Então, quando você vai trabalhando nas clínicas dos outros, você vai vendo, né? Ah, isso eu quero, isso eu não quero. Então, eu sempre queria que fosse do meu jeito. Na última clínica que eu trabalhei em São Paulo, para mim era perfeito. Tudo o que eu queria para a minha clínica. Para mim foi uma experiência incrível. Eu sou muito grata àquele local. Se eu não tivesse vindo para o interior, provavelmente eu ia ficar lá pro resto da vida. Mas eu vim pra cá, então, assim, montar a minha clínica foi uma coisa muito legal, no sentido, assim, de poder oferecer o que eu acredito, o tempo que eu acho que o paciente merece, as tecnologias que o paciente merece. Então, até... eu tenho um sócio e que daí eu vivo querendo comprar as máquinas, as tecnologias, ele fica, mas precisa mesmo? Eu falo, precisa, eu quero oferecer o melhor, eu quero oferecer um resultado bom, eu quero que a pessoa fique feliz. Então, esse foi um primeiro passo. Agora, meu planejamento é expandir a minha clínica. Legal. Então, a gente tem um projeto de expansão. Eu quero ir para a área de ensino, que isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Na faculdade, eu sempre dei aula para as minhas amigas. E eu sempre falava que meu sonho era ganhar dinheiro para estudar. Então, eu tenho o projeto de criar cursos, né, para médicos, às vezes talvez para pacientes, para facilitar a vida, para facilitar o acesso à informação de qualidade, né, Legal. e não essas coisas enviesadas Muito que a gente importante. acaba pegando na internet. E eu quero também, eu tenho uma ideia de um projeto social que eu tenho, né? Hoje eu tenho tecnologias na clínica e sabendo do impacto dos problemas de pele, eu quero poder oferecer um período na clínica para tratamento principalmente de manchas vasculares para pacientes que não têm condição. Então, aqueles pacientes que têm aquelas manchas roxas de nascença, isso sai com laser. São tratamentos que demoram, que ficam caros, mas assim que eu tiver mais estabilizada, eu vou oferecer um horário na minha clínica para esses pacientes, porque faz diferença. O meu filho teve eu tratei, foi com uma sessão, e eu vejo assim as fotos dele, a diferença. Então, eu quero poder oferecer isso até como uma forma de ajudar todas as pessoas, porque a gente não consegue ajudar todo mundo, né? Mas eu acho que é uma forma de ser útil, e eu acho que isso faz diferença na vida da gente, né? Com certeza. Que legal, doutora. E quem assistiu até aqui, como que faz para te encontrar nas redes sociais? Qual que é seu arroba? Então, meu arroba é doutora Lívia Fadel. Eu tenho Instagram. Agora eu tô começando com o TikTok. Eu falo que eu sou meio analfabeta digital, então tô indo aos poucos. E em breve um canal no YouTube. Mas aos pouquinhos eu chego lá. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente e espero que você volte mais vezes, porque eu tenho certeza que ainda faltou muito conteúdo pra gente falar. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Eu adoro falar, acho que às vezes eu falo demais, mas muito obrigada, foi muito legal. Perfeito. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like também para não perder nenhum conteúdo, que eu te vejo no próximo episódio. Até mais!